Eu moro aqui no São Carlos, não sou casado, mas convivo com a mãe do meu filho. Tem meu filho também, de 2 meses, e ajudo eles assim. Eu moro aqui no Cantagalo, em Ipanema. Sou casada e tenho 3 filhos. 10 anos, 8 anos e 2 anos. Eu moro em Jacarezinho, não sou casado, moro junto. Moro junto com a minha esposa, mas a gente não é casado no papel. A gente tem um filho de 7 anos. O pessoal aqui do centro que trabalha no iFood, nos aplicativos, são tudo de onde eu moro. São tudo de lá. E inclusive meu irmão, ele trabalha de carro, trabalha para 99, de aplicativo também. E eu fiquei, tipo, quando eu comecei a trabalhar nos aplicativos, foi por incentivo dele. Falei, pô, ele falou, pô, cara, vai, aplicativo é bom. No começo era bom, agora tá brabo. Eu mesmo, eu vim pelo aplicativo assim, pô. Eu vim procurar emprego, aí veio trabalhando, aí fui e perguntei. Aí fiz o que eu fiz, eu botei aplicativo, instalei aplicativo, aí fui chamado e vim pra pista. É porque muita gente vem pro centro para procurar emprego, aí não consegue, aí vê muita gente trabalhando assim e pergunta como é que faz. Trabalho junto com meu esposo. A gente roda durante o dia, eu e ele. Ou então a gente reveza. Quando eu vou pra casa, ele desce. À noite, desce os 2. E assim vai. Ele ficou desempregado. E ele era a fonte. Só que ele tinha o salário dele, dava pra manter. E o que eu fazia, que eram meus bolinhos, minhas coisas, o que eu vendia era só pra ajudar. Só que ele ficou desempregado, né? A gente perdeu a fonte de renda. E a gente começou a ver, passando na rua, a gente foi e perguntou. Ele pegou, botou lá, baixou no dele, começou a primeiro, depois eu comecei. Tem dia que eu não faço nenhuma entrega. Aí eu vejo a rapaziada vindo de São Gonçalo, de Niterói, a trabalhar aqui no centro. E eles que me incentivam, eu falo, pô, mano, os caras tá vindo de longe. Pô, eu moro aqui pertinho. Pô, vou cair pra pista. Vou também, os caras vão estar lá, eu vou estar lá também. E aí é o nosso convívio. Aí a gente praticamente é uma família. E um conhecendo o outro já no centro. Eles que me incentivam. Hoje em dia tem de tudo. Tem de mulher, tem homem, tem tudo. A maioria dos meus vizinhos desempregados tá tudo descendo para fazer aplicativo, para rodar pelo aplicativo. Porque infelizmente o desemprego ele tá geral. Tá brabo, tá feio. Hoje em dia tu vê de todos os perfis, tem gente fazendo faculdade, tem gente que já tem faculdade, trabalha nisso. É porque a taxa de desemprego tá muito alta mesmo. Os outros não tem pra onde ir, tá vindo pra cá por entrega de aplicativo. É muita gente mesmo, tem gente que mora no Catete, na Lapa, na Zona Sul, tá trabalhando com isso. Pô, de noite parecia que só tinha eu lá na Tijuca. Que isso, cara? É mesmo, pô, peguei 5 corridas lá. 5 corridas? Pô, tem um bom tempo que eu não pego 5 corridas, mano. Foi tranquilo, mas hoje vai dar bom. Pô, tomara. Com certeza. Valeu? Valeu, Ricardo. Obrigadão, valeu. A bicicleta a gente paga R$20 por um mês. A gente tem que usar de 1 em 1 hora, porque senão a gente paga taxa por hora. E eu rodo no Uber e na Rap. Trabalho para Uber e pro iFood. Trabalho uns 4, 5 meses. 4, 5 meses.
Eu trabalho para iFood, Rappi, a Uber. A bicicleta eu pago R$20 por mês, mas tem umas multinhas aí que não tem pra onde correr, às vezes toma, de R$5. É o que tu passa do tempo. Às vezes tu passa do tempo assim, é 1 hora, tem que entregar até 1 hora, mas às vezes tá preso na entrega, aí sempre passa de 1 hora, aí paga R$5 a mais. A semana tá no fraca, dá pra tirar uns R$300, 200 e pouco. Agora quando tá bom, dá pra tirar R$500, R$600 na semana. Bom, um dia bom a gente faz 50. Um dia ruim não chega nem a 20. No começo, a taxa era boa. Aí no decorrer do tempo parece que foi abaixando. Tá cada dia pior. Tiraram a como é que fala? Tinha uma promoçãozinha que eles faziam pra gente aí, tiraram. Pior coisa que tem é a taxa mesmo, porque tá muito baixa. Que a taxa é pouca, isso todo mundo já sabe, né? Que às vezes a gente anda, Uber é um absurdo, né? É R$3,50, às vezes a gente pedala e aí é isso que a gente ganha. A Rappi também, que às vezes ela gera uma dívida que a gente nem sabe por quê. A promoção era um incentivo que a gente ganhava, fazia 5 entregas de 11h30 a 1h30, aí nós ganhava R$45 adicionais. Era uma promoção boa pra gente, que a gente fazendo a promoção já garantia o dia, tiraram isso. A gente também quer nem promoção, a gente quer mais é que aumenta a taxa mesmo da entrega, que é um valor muito baixo. O cliente cancela a corrida, a gente tem que entregar no restaurante. E no restaurante a comida fica fria. Fica fria, joga no lixo. E ele prioriza mais o lado quem tem dinheiro. Se o restaurante falar, ó, ele não entregou o pedido aqui não, ele vai lá e desconta na nossa entrega. A Rappi é, tipo assim, a Rappi é... Tem uma vez na Rappi um amigo meu ficou com o pedido, mas não foi porque ele quis. Foi porque, tipo, o cliente errou o endereço e ele teve que ficar com o pedido sem escolha. Aí ele falou, pô, mano, vou ter que ficar. Ficou. A Rappi jogou a dívida nele do pedido e jogou um valor mais acima. E ele teve que pagar, tá trabalhando para pagar. Vai descontando as entregas. É porque às vezes até aí tu vai lá, sente aquele cheiro, aquela comida, pô. Daí parece que o estômago embrulha, dá mais fome ainda, não sei o quê. Mas a gente tem que entregar. De vez em quando, que como o cliente cancela, de vez em quando o cliente cancela, a gente ainda pode ficar com o lanche, como é da Uber. Agora se for iFood, a Rappi não. A Rappi manda entregar lá em Botafogo o lanche. O iFood manda entregar no restaurante, a Uber manda descartar. A gente vai, o descarte fica pra gente. Agora, fora isso, traz marmita mesmo, come o que tiver na rua, salgado. Cara, eu nunca sofri acidente não, mas teve um amigo meu, ele sofreu um acidente na pista do VLT. Ele tem uma bike speed, que é aquelas bike de ciclista, prendeu no VLT. Isso que ao ele no VLT ele capotou. Isso que ele capotou, o ombro dele saiu do lugar. Aí ele teve que esperar passar o turno para poder ir pro Souza Aguiar. Aí esperou lá e eu falei, pô, cara, na moral, vai pro Souza Aguiar logo, cara. Pô, vai ficar esperando negócio de escala, vai ficar esperando o turno acabar, pô, isso aí é tua vida, tua saúde. Falei pra ele, e um montão aconselhando ele. Ele, não, mano, vou ficar aqui, vou esperar o turno fechar e eu vou pro Souza Aguiar. Aí ele esperou o turno fechar e foi pro Souza Aguiar. Acidente a gente sempre sofre, às vezes é um tombinho, que às vezes quando tá chovendo, esses trilhos do BRT, aí fica escorregando, mas nada de tão grave.
assim. Conhecer, não conheço, não. Eu já vi muito nesses grupos de WhatsApp, né? O meu esposo já sofreu, mas não foi grave não, mas ele caiu e ficou com a mão enfaixada durante um tempinho. Caiu não, o carro jogou ele no chão. Empreendedor não me vejo, não. Eu vejo como se tem um patrão. Porque eles também não dão suporte pra gente nenhum. Ah, eu desesperada. Mas microempreendedora não sou não. Eu não tenho patrão, mas sou uma pessoa desesperada, porque não tem emprego, fazer o quê? É certo, é legal. Às vezes a gente chega de manhã dentro de na rua, sai de casa, chega aqui na rua de manhã, às vezes chega meio-dia, não tem uma entrega. É isso que eu quero? Claro que não. A pessoa atrás de oportunidade, né? É isso, mas microempreendedor, eu acho, tem gente que pensa assim, mas eu vejo que eu sou uma pessoa sem patrão. É, brabão. Mas nós mesmo que vamos correr atrás dos nossos prejuízos, porque para falar com o suporte já é difícil. Às vezes, como o pagamento não cai assim, aí manda mensagem pro suporte. Fica 2, 3 semanas para resolver, até mês. Aí eu sei que é difícil. Tipo, hoje você viu, vocês me acompanharam o dia todo. Eu só fiz uma entrega, porque é o dia todo para fazer R$7. Pô, isso aí não compra nem um leite do meu filho. Então eu prefiro trabalhar com carteira assinada, ter meus benefícios. Ter um plano de saúde, posso jogar meu filho no plano de saúde. Tenho uma alimentação, tenho uma refeição, tenho meus benefícios, tenho um 13º. Então, por causa desse benefício, eu prefiro trabalhar de carteira assinada. É porque tu tem mais benefício, tem um salário certo, tu tem o teu salário fixo, tiver doente, tu tem pra onde correr. Agora aqui não, se cair doente já era. Porque se tiver um acidente, a gente não tem suporte nenhum. Agora de carteira assinada não, de carteira assinada, se vier cair doente, se tiver um acidente, você tem como correr no INSS, esse negócio. Aí aqui não. Eu escolhi a carteira assinada, porque às vezes eu consigo tirar muito mais que o salário, mas tem vezes que eu não consigo nem chegar perto do salário. A gente não tem e a segurança, né? Que a gente, um mês a gente tem, outro mês a gente não tem. É isso. Tipo, a gente aqui fora, a gente trabalha muito e se estressa aqui na rua, chega um momento que a gente leva nossos problemas para casa. E tipo, a esposa já começa a falar, pô, você foi pra rua pra fazer R$7, não sei o quê. Pô, vai fazer os currículos, vai trabalhar. A mãe do meu filho, ela me cobra direto. Ela, pô, você vai ficar trabalhando pro aplicativo até quando? Pô, vai caçar um trabalho de carteira assinada, não sei o quê e tal. Eu falo, não, cara, calma, vai melhorar. Já foi bom, isso aqui é só fase, vai melhorar. Sempre falo pra ela. Mas tô vendo que vou ter que trabalhar de carteira assinada de qualquer jeito. Entendeu? Correria total. Acordar cedo, ajeitar as coisas dentro de casa, descer, ir para as entregas, ficar esperando a entrega, pegar as entregas, ir em casa, cuido dos meus filhos, dou um pouco de atenção, desço novamente. Quando tá fraco, fico em casa com eles. Quando não tá fraco, desço, faço a janta com meu marido também. E é isso, correria total, dormir meia-noite, 11 horas, meia-noite, e é isso. A Sofia, minha de 10 anos, quando eu chego, ou quando o pai, ela é a primeira coisa que ela faz, ela forra o sofá e fala assim, mãe, pai, descansa que vocês estão cansados. Não vou mentir não, já pensamos já fazer greve
Mas nem todo mundo opta em parar. Já pensamos já marcamos umas 3 vezes para fazer greve todo mundo, motoqueiro, ciclista, mas ninguém para. Porque se parar de ligar o aplicativo todo, com certeza acho que vai ter uma melhoria, porque eles dependem da gente. Já aconteceu uma época o iFood, eu não sei muito bem porque na época eu era muito novo. Aí a rapaziada parou, aí o rapaziada da moto começou a bater aquela neurose de pessoal da bike, sendo que a gente continuou trabalhando. Aí ligamos pro rapaz que era nosso OL, perguntamos se era para entrar na greve junto com eles. Ele falou que se entrasse na greve a gente ia ser bloqueado. E foi isso que o iFood fez. O pessoal fez a greve, bloqueou um montão. O que eles fizeram? Jogaram um caminhão em diversas localidades, em diversos bairros, para ativar cadastro. E ativaram um montão. E quem fez a greve, o pessoal que fez, eles bloquearam um montão de cadastro. Quem não trabalhou. Ah, olha, não quero isso pra vida toda não. No futuro eu quero, é o que eu falo pra ele, homem tem que ter a carteira assinada, ainda mais num lugar onde a gente mora. Homem tem que ter a carteira assinada. E eu, por ser mãe, também tenho que estar com a minha carteira assinada. E o que eu me vejo fazendo no futuro é trabalhando, tendo meu emprego, ter a minha renda, nossa renda. Pode ser até, ultimamente eu não estou nem querendo escolher. Só quero trabalhar com a carteira assinada e longe de aplicativo, bem longe. Acho que eu vou ficar um tempão sem olhar para uma bicicleta, porque eu não aguento mais olhar para a bicicleta. O meu emprego, não quero mais saber de Itaú. Eu tô até com trauma de Itaú. Aqui mesmo, eu pretendo estar aqui mais não, daqui a um ano. Tentar minha profissão, trabalhando numa empresa boa de refrigeração, de eletricista. Eu me vejo isso, porque até agora, em setembro, eu pretendo fazer meu curso de refrigeração. O curso até que tem ali, mas tá reformando o negócio, como é que fala? A base dele tá em reforma, vai voltar agora em setembro. Aí eu vou fazer esse curso aí. Aí ele falou que, acabando o curso, já manda o currículo para o mercado de trabalho. Eu tô nessa esperança aí. Pô, cara, agora eu não tenho me olhado no espelho. Agora eu não tenho me olhado no espelho pra poder imaginar meu futuro. Porque, tipo assim, eu tenho 19 anos, meu filho tem 2 meses. E eu só penso em, tipo, dar o melhor pro meu filho. Eu só penso em trabalhar pra poder dar as coisas pra ele. Só que eu não paro, te juro, eu não paro, até agora eu não parei no espelho pra poder me perguntar sobre o que eu quero ser no futuro. Até agora eu não parei, não me analisei ainda.